Bom, galera, vamos ver aqui então como é que a gente calcula o ângulo entre duas retas, tá? E com isso a gente já fecha esse capítulo 3. Então vamos colocar aqui, ó, ângulo de duas retas. Bom, então como é que vai funcionar aqui? A gente vai ter a reta R, que, por exemplo, tem essa equação, né? A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a gente vai ter essa outra equação, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Então, você vai ter aqui duas retas. Certo? A sua reta R e a sua reta S. E aí, pessoal, vou pedir um negócio para vocês, tá? Se aparecer um exercício que está pedindo ângulo entre retas na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se não dá para resolver o exercício por geometria plana, porque vai ser muito mais simples, tá? Vai exigir muito menos preocupação, beleza? Porque às vezes, tipo, tem algum ângulo notável, dá para fazer algum Pitágoras, dá para relacionar algum cateto de algum triângulo retângulo, né, por exemplo. Sei lá, às vezes isso aqui é isósceles. Depende do problema. Mas assim, a primeira coisa que eu diria, está pedindo um ângulo entre duas retas, tenta levar para geometria plana, tá? Tenta levar para geometria plana, porque na geometria analítica isso aqui é meio treta. A gente vai aprender a resolver isso aqui com geometria analítica, mas tenta por plana primeiro, tá? Dependendo aí dos dados do problema que você tem, por plana pode ser que seja mais fácil, tá? Mas vamos lá. Então, você tem aqui essas duas retas. Essas duas retas, pessoal, elas vão determinar aqui quatro ângulos. Esse ângulo aqui, que a gente pode estar chamando de θ1. Esse ângulo aqui, que vai ser oposto pelo vértice, então tem o mesmo valor. E elas também determinam esses outros dois ângulos, que são os chamados θ2. Beleza? Ah, então tá. A nossa missão é achar quanto que vale o θ1 ou θ2. Porque se você tem o θ1, você tem o θ2. O θ1 mais o θ2 é igual a 180 graus. Tá? Então, tanto faz qual ângulo que você acha. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou falar que essa daqui é a minha reta R e essa aqui é a minha reta S. Tá? A reta R, então, ela vai ter ângulo α1 e a reta S vai ter ângulo α2. E esse ângulo aqui, ó, que ele vai ser o meu ângulo θ. Tá? Aí, qual que vai ser o segredo aqui, né? O α2, ele é exatamente igual ao α1 mais θ. Né? Porque o α2 ele é ângulo externo. E o α1 mais o θ aqui vai dar então esse ângulo externo α2. E aí, se o α2 é igual ao α1 mais o θ1, significa que a tangente do α2 é igual à tangente do α1 mais o θ. Beleza? E aí, a tangente do α2 vai ser ms. E se a gente usar aqui aquela formulinha de tangente da soma, a gente vai ter
Na verdade, ó, você pode fazer isso, né? Você aplica aqui tangente, aí, ó, você vai ter aqui tangente de α1 mais tangente de θ dividido por 1 menos tangente de α1 vezes tangente θ. E isola a tangente de θ aqui, tá? Mas passa o α1 para o outro lado. Porque aí o seu θ vai ser α2 menos α1. Tudo bem? Então, a tangente de θ vai ser a tangente de α2 menos α1. Porque daí a sua tangente de θ já está isolada. Você não precisa isolar. Tá vendo? Então, a tangente de θ aqui vai ser tangente de α2 menos tangente de α1, por causa do sinal de menos aqui, dividido por 1 mais tangente do α2 vezes a tangente do α1. Então, a tangente do ângulo entre as suas duas retas vai ser ms menos mr dividido por 1 mais ms mr. Beleza? E aí, pessoal, essa continha aqui pode dar um valor positivo ou um valor negativo. Tudo bem? Se der um valor positivo, significa que você achou o ângulo agudo. Porque a tangente dos ângulos agudos vai ser um valor positivo. E se essa conta der um valor negativo, significa que você achou o θ2, que é o ângulo obtuso. Tá? Então, quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui. Tem essas duas retas. A minha reta R é 3x menos y mais 5 igual a 0. E a minha reta S vai ser 2x mais y mais 3 igual a 0. Então, o coeficiente angular da R vai ser menos 3 dividido por menos 1. Vai ser 3. E o coeficiente da S vai ser menos 2 dividido por 1. Então, a tangente do ângulo entre elas vai ser menos 2, né? Menos 3 dividido por 1 mais 2 vezes... menos 2 vezes 3, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 5 sobre menos 5. Que dá 1. Beleza? Então, a tangente do meu ângulo é 1. O que eu concluo sobre o meu ângulo? Que é π sobre 4, né? Então, essas duas retas aqui, pessoal, elas estão formando aí um ângulo de 45 graus. Legal? Agora, se você pega e troca suas retas, né? Você fala que a sua reta R é 2x mais y mais 3 igual a 0. E você fala que a sua reta S é igual a 3x menos y mais 5 igual a 0. Se você troca essas duas de lugar, as retas não mudam, né? Então, significa que você tem que continuar achando 45 graus do ângulo entre elas, não é? Só que agora o nosso MR é menos 2 e o nosso MS é 3. Se você calcula essa tangente aqui, vai ficar 3 menos menos 2 dividido por 1 menos
1 mais 3 vezes menos 2, né? E essa continha vai dar 5 sobre menos 5, que vai dar menos 1. Então, vamos entender o que aconteceu. As retas são as mesmas. Por que a tangente deu diferente? Porque essa tangente aqui que a gente achou é do ângulo obtuso. Olha que o valor dela deu negativo. Então, o que a gente conclui? Qual ângulo que tem tangente menos 1? O 135. Então, a gente está achando esse ângulo aqui. Tá? Então, é comum vocês encontrarem por aí, né? De repente vocês vão estar estudando em Formulário da Vida, em outro livro, e vocês vão ver que o pessoal fala que o ângulo entre duas retas é dado por isso. Pelo módulo de ms menos mr dividido por 1 mais ms vezes mr. Então, qual que é a diferença dessa fórmula para a fórmula que a gente achou aqui? Cadê? Ó, qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? É que isso aqui vai me dar o ângulo agudo. Entre duas retas. Enquanto que essa minha fórmula aqui que eu demonstrei com vocês, eu não fiz distinção, né? Então, essa fórmula aqui, dependendo do sinal, você está achando agudo ou obtuso. Mas se você bota um módulo aqui, aí o ângulo que você vai encontrar vai ser o ângulo agudo entre as retas, tá bom? E é basicamente assim que a gente acha ângulo entre duas retas. Então, tá vendo que é meio chatinho por geometria analítica? Se você consegue resolver o exercício por geometria plana, você nem precisa fazer isso aqui, tá? Mas assim, a ideia é essa, ó. Você fala que o θ, né, é a diferença entre os ângulos entre elas, aplica tangente, tangente da diferença, e você chega na fórmula, tá? Mas tenta resolver por geometria plana antes. Beleza? Bom, pessoal, com isso, a gente fecha aí esse capítulo, né, sobre teorema angular. Então, basicamente aí a gente falou tudo sobre ângulos entre retas, beleza? Tudo que precisamos, tá? Muito bem. Muito bem. Então, aprendemos aí a calcular o coeficiente angular. Com o coeficiente angular, achar o ângulo que uma reta faz com o eixo x, né? Aprendemos a ver se duas retas são perpendiculares ou paralelas. E também aprendemos a calcular o ângulo que duas retas fazem, seja ele obtuso ou agudo, tá bom? Então, isso daí que a gente precisa saber sobre ângulos entre retas. Agora, a gente vai começar aí outro assunto. Que é o capítulo 4. Distância entre ponto e reta. Eu vou gravar em outro vídeo, tá, pessoal? Só para separar, porque outro assunto, outro vídeo, beleza? Então acompanhem no próximo vídeo.